todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura de mangás, manhwa, quadrinhos e manhwas, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. No episódio dessa semana de Entre Balões e Quadros, vamos conversar sobre V de Vingança, que é escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. Uma HQ que não só marcou gerações, mas continua sendo uma referência quando falamos sobre resistência, revolução e o impacto da opressão. Eu sou Vitória Mellerk e quem está comigo aqui hoje é o Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala com vocês é o Léo. Estamos aí novamente, mais um episódio. Eu acho que talvez o segundo quadrinho americano do que a gente tá falando aqui no EBQ. E vamos falar aí de... Americano não, né? Britânico, né? O Alan Moore... E agora? Quem publicou foi a DC Comics, mas o Alan Moore é britânico. Aí eu agora não sei. Aí eu não sei, mas enfim. O quadrinho... Vamos dizer assim, não mangá, né? Não mangá, tá bom? E não brasileiro. Aí já tá bom, né? Já tiramos muitos países aí da lista. Enfim... Vamos falar aí de V de Vingança, uma obra atemporal. E também com a Bruna. Oi, pessoal, meu nome é Bruna. Esse foi o primeiro quadrinho que eu li em toda a minha vida e eu estou muito feliz por esse ter sido o primeiro, porque foi uma experiência maravilhosa. Então, agora vamos explorar, já que a Bruna falou que foi o primeiro dela, mas primeiro eu vou retomar um pouquinho para vocês que não conhecem, mas deveriam conhecer V de Vingança. A história se passa, então, em um futuro distópico. O Reino Unido se encontra sob domínio de um governo totalitário, que oprime a população com vigilância extrema, censura e violência. No meio desse cenário surge então o V, um misterioso vigilante mascarado que desafia o regime através de ataques simbólicos e discursos revolucionários. Sua jornada se cruza então com a Avery Armond, uma jovem que se vê envolvida em uma luta por transformação profunda. Com uma narrativa intensa e questionamentos filosóficos sobre liberdade, justiça e o papel do indivíduo contra um governo opressor, V de Vingança se tornou um marco nos quadrinhos e podemos dizer que não só nos quadrinhos, mas no cinema. Ele é um marco na cultura pop em geral. Então, gente, eu vou deixar a Bruna começar, já que ela foi a primeira HQ que ela leu. Eu quero que ela dê o que ela sentiu lendo V de Vingança. Bom, quando eu comecei a ler, eu tive muito uma impressão de 1984, do George Orwell, dessa realidade em que você é observado o tempo inteiro, que o governo é uma autoridade máxima que você não pode ir contra, as pessoas que desejam ir contra acabam sendo levadas para longe, né? Só que quando eu fui lendo, eu percebi que não era tão parecido assim, talvez, com o livro do Jorge, porque ele abordava não temas diferentes, mas uma visão diferente. Eu acho que ele foi muito pro lado do fascismo contra a anarquia, né? Que o V fala muito durante a comic sobre anarquia, sobre caos, sobre destruição. Sobre querer destruir o governo por fora para poder recriá-lo do zero de uma maneira melhor, sem corrupção. E o livro, né, do Jorge não é tão assim sobre isso. Eu achei muito legal o desenvolvimento da personagem Abby, que ela começa, assim, na minha visão, como uma garota totalmente ingênua. A situação dela é tão deplorável naquele momento que ela é uma adolescente, se não me engano, ela tem 15, 16 ou 17 anos, e ela é forçada a se prostituir porque ela não tem mais como ganhar dinheiro ou não tem mais como viver, e essa é uma realidade realmente muito dura, muito triste. Mas desde que o V adota ela, né, essa relação de pai e filha, que é assim que eu vejo, ela acaba tendo um desenvolvimento assim, ela acaba conhecendo o mundo como ele era antes, ela acaba vendo que o governo não é o que aparenta ser, que as pessoas não são o que elas realmente mostram ser.
E acaba acendendo dentro dela essa chama de revolução, de anarquia, que as coisas são injustas, que o mundo não devia ser daquela forma. Bom, é assim, incrível, tá? Sem palavras, é uma HQ maravilhosa. Eu concordo bastante com a Bruna, sim. Quando eu comecei a ler também, eu lembrei muito de 1984 do George Orwell. E o sentimento primeiro que eu tive foi, tipo assim, obviamente, igual a Bruna falou, eu acho que eles abordam temas diferentes, sobre a mesma perspectiva, mas temas diferentes, sobre o mesmo assunto, né? Só que eu acho que a diferença é que eu falei assim, caraca, aqui o protagonista vai fazer alguma coisa, né? Pra modificar alguma coisa e não só ver acontecendo as paradas. Mas eu acho que sim, ele toma um rumo completamente diferente, principalmente com essa parte de anarquia. E eu acho que o V de Vingança ele é muito ideológico, sabe? É batalha ideológica acima de tudo. E ele transfere isso para o quadrinho de uma forma bem dinâmica, eu acho, porque acaba que se você pensar realmente as ações que acontecem no quadrinho não são impactantes, mas não são nada assim fora do... Eu acho que isso vai tornando a obra bem especial, porque ela vai transitando entre esses dois polos de ideologia e ação muito bem. Eu acho que o Alan Moore falou até um pouco sobre isso ali no final ali do quadrinho que eu li, né, a edição que eu li, no final o Alan Moore ele coloca lá, tem um artigo dele falando sobre a obra. E é isso, eu acho uma obra, tipo assim, muito boa, atemporal, e é muito bom, tipo assim, quadrinhos debaterem temas desse nível, assim, sabe? Eu acho muito gostoso. A DC sempre foi muito, né? Muito foi bem nisso com o selo Vertigo deles. Concordo completamente com você nesse quesito do protagonista realmente fazer algo em vez de ele só ficar observando, que isso me deu uma raiva no livro. Dá muita raiva. Por favor, faça algo. Mas é isso, é muito bom você realmente ver as coisas acontecerem, as peças de dominó caírem como literalmente caem no final da HQ. Eu só ia dizer que uma coisa que eu acho bem interessante no V de Vingança é a pegada muito teatral que tem toda a obra. Tudo é muito... Ele conseguiu transmitir toda essa artificialidade que às vezes muito o teatro tem, de ser tudo muito shakespeariano, assim, tudo que todos os gestos... Tanto é que o Alan Moore fala, acho que no final também, sobre as referências de Shakespeare que ele tem. Tudo que ele constrói reflete muito um governo autoritário, que ele é muito artificial, ele é muito duro, ele é muito difícil de moldar, porque ele não é para ser moldado, ele é para ser... Quanto mais duro, mais ele endurece em torno da... Mais duro e mais endurecer é bom, né? Quanto mais rígido, mais aquela população fica fragilizada. Eu acho que isso que ele passou com essa coisa muito teatral do V reflete muito na obra. Não sei o que vocês acham. Sim, com certeza. Inclusive, ele mesmo começa a agir como se tivesse em uma peça de teatro em alguns momentos, em que ele fala com ele mesmo, que ele começa a fazer poses, dançar, coisas do tipo. Tanto que a própria comic é dividida tipo em atos, como se realmente fosse uma peça de teatro. Ele divide em 3 atos, né? Que é o padrão da dramaturgia, né? E eu acho que tem muito essa pegada, assim, eu acho que a mesma ideia da máscara, né? A máscara, ela tem uma significação ali por trás de combate à ideologia e não ser uma pessoa, mas ser uma ideia que tá ali, né? O V não é uma pessoa, ele é uma ideia, né? Eu acho isso bem interessante. E eu acho que tem sim essa parte sim dele pensar teatralmente tudo ali que tá acontecendo como se fosse uma grande peça. Eu acho que isso faz muito bem pra obra, assim, porque ela tá ficando muito artística, né? Tipo assim, no V de Vingança tem os diálogos, as citações, e o Alan Moore faz muita questão de usar muita referência, né? Ele faz referência a Eva Peron, por exemplo, né? Ele faz referência a Aleister Crowley, que é Sociedade Alternativa, então ele vai fazendo referência a pessoas, a movimentos, a autores, enfim. Ele gosta bastante disso, eu acho que isso vai enriquecendo muito o personagem. E eu não sei se vocês concordam, mas a cronologia que ele conta, ao mesmo tempo que ela é meio frenética e bagunçada, combina muito com o ambiente. Porque uma hora tu tá acompanhando só o V, aí corta para um membro de um governo, e aí volta para a investigação lá do início, e todos os capítulos são curtos e muito frenéticos, como no cinema seriam tipo cenas curtas, assim, nada é muito expandido. Não sei o que vocês acham. Eu fiquei um pouco confusa no começo. Eu tenho dificuldade em decorar nome de pessoas, Eu também. de nome.
Então, muitas vezes eu tinha que voltar pra saber quem tava falando sobre o que era aquilo. Eu também. Quem morreu? Exatamente! Por exemplo, tem aquela parte da... Eu não vou lembrar o nome dela, que é a esposa de um cara que morreu, aí ela começa a se envolver com outro cara do governo, aí ela tem que ir pra um cabaré, uma espécie de cabaré, né, dançar lá, tirar roupa na frente de todo mundo. Aí eu fiquei, ué, mas ela é esposa de quem mesmo? Quem é esse cara novamente? Daí eu ficava nisso, assim, e eu não lembro que eu tô falando tudo isso, gente. Qual foi o ponto mesmo, gente? Desculpa. A cronologia, que a história não é feita de uma maneira cronológica, seguindo... Ela vai embaralhando um pouco. Ah, sim, isso pra mim foi um pouco confuso por causa dessa questão de nome, mas faz muito sentido, é uma coisa bem legal, eu acho bem diferente, né, do que eu tô acostumada a ler, por exemplo. Inclusive, quando comecei a ler, eu tava lendo como se fosse um mangá, e eu fiquei, meu Deus do céu, isso aqui não é um mangá, né? Deixa eu ler direito isso aqui, né? No caso da esquerda pra direita e não da direita pra esquerda. A cronologia, eu acho que assim, uma parte que ajuda a bagunçar ela, igual a Bruna tava falando. Eu acho que tem sim essa parte de muito personagem, né? E até, tipo assim, a gente acha que tem muito personagem, tem mesmo. E quando esses personagens vão morrendo ou acontecendo alguma coisa com ele vai substituindo por outros personagens novos, tá ligado? Aí você vai ficando mais confuso ainda. Acho que tem um pouco também da arte, né? Que, tipo, o quadrinho tem uma arte muito sombria, muito escura, assim. E a definição dos personagens é muito clara, então quando vai passando de personagem pra outro, às vezes vai ficando confuso, tipo assim, tá, mas esse rosto é quem mesmo, sabe? Assim, eles não têm características marcantes, sabe? Isso que eu tô falando. Então, tipo assim, tirando a Eve e tirando, sei lá, o Dr. Fint, né? O Sr. Fint lá, e o Cabeça, né? Que é o presidente lá, o tirano lá. Tirando eles, dificilmente você vai lembrar de todos os personagens, assim. Pode ter bastante, né? Mas a cronologia, né? Tipo assim, pensando nela, ele começa lá com a vingança do V, né? Que, tipo, você pensa que é uma vingança só pelo que aconteceu com ele no campo de concentração. Aí depois passa por Viu Cabaré, que é basicamente aquele arco que vai desenvolver os personagens secundários, principalmente a Eve, né? E o terceiro é juntar tudo e dar o grande fim, sabe? Então, tipo assim, existe essa divisão, mas o processo que vai ocorrendo dentro de cada um desses atos, ele é muito confuso, sabe? Eu acho que isso vai... Assim, quando acaba o ato, você entende porque que aquele ato serviu, mas você fala assim, caraca, aconteceu muita coisa confusa e eu não entendi direito, calma. Então foi isso, tá, beleza, sabe? Sim. Então, várias vezes, quando, por exemplo, a Eve meio que escapa do V e casa lá com o cara, eu demorei vários capítulos pra entender que era ela. Aí eu voltava, agora eu sei que é você, menina. E eu acho que essa coisa que o Léo falou, que ele faz de descaracterizar, de ser todo mundo igual, é meio que de propósito para mostrar que para aquele governo a população é todo mundo a mesmo, ninguém tem individualidade, porque todo mundo vive dentro daquele governo opressor. Então não existe o indivíduo, existe uma massa coletiva que serve em prol daquele sistema, sabe? Então eu acho que o Alan Moore fez essa coisa de todo mundo ser parecido para ser como nem aqueles filmes antigos, aqueles filmes quando tem um exército, sei lá, chinês e todo mundo marchando e tudo igual, norte-coreano, todo mundo tá igualzinho. Eu acho que ele passou essa ideia de desenho, de todo mundo ser igual para tirar a personalidade de cada um. Concordo com você nisso das personagens serem parecidas fisicamente. Eu acho que, por exemplo, quando uma personagem tem um destaque assim, muito diferente das outras, é porque talvez tenha um impacto na obra, né? Mas talvez não. Por exemplo, tem aquele cara que eu não vou lembrar o nome, que é casado, entre aspas, com um computador destino, né? Ele é muito diferente, assim, em questão característica dos outros, mas pra mim ele não teve, sabe, impacto nenhum, talvez, na obra, porque ele só ficava lá casado com o computador e ficava falando minha amada, e, sabe, não fez nada no final das contas. Não, sim, eu concordo, tipo, é porque ele era, eu acho que ele não fazer nada, eu acho que é uma caracterização, tipo, de, é quase um deboche pro sistema que o V tá combatendo, sabe? Tipo assim, que o principal líder deles é um cara completamente apático, se apaixonou por uma máquina e grande parte da ação era o V que tava do outro lado controlando, sabe? Então acho, tipo assim, é tipo, sei lá, eu sinto meio Jojo Rabbit, assim, sabe? Que vai fazendo sátira com o nazismo, sabe? Uma parada meio satírica até a personagem dele. Que tipo, um líder...
Não, eu só ia te complementar que essa coisa meio satírica é tipo, todo mundo, sei lá, um líder muito poderoso que na verdade é um idiota, sabe? Que nem o Nick falou. Sim, Ele é o líder de uma grande nação, ele é totalitário, mas ele tá apaixonado por um computador. Tipo, exatamente. acho que o Léo tava falando, eu cortei que pode Não, continuar. eu só complementar só que, tipo, eu acho que isso combina também com aquela ideia de esses líderes totalitários, em algum momento, eles utilizam a nação e o que eles estão comandando, que eles têm poderes sobre aquilo, para os seus desejos pessoais, né? Tipo, Uhum. então ele vira egoísta no sentido de, tipo, individualizar a nação pro bem dele, sabe? Eu acho que o Alan Moore também caracteriza isso muito bem. E querendo ou não, entrando nessa conversa também, eu acho legal que, na verdade, o V, ele se torna aquilo que ele tá combatendo, de certa forma, assim. Porque uma das partes que eu mais gosto na HQ é quando a Ivy tá presa, sendo torturada, e o grande plot é que quem tava torturando ela era o V, sabe? Ah. Então ele tá dizendo que ele tinha que libertar ela, mas o governo que ele combate torturava e sequestrava as pessoas pela mesma justificativa que ele tá usando, sabe? O que vocês acham? Eu não tinha parado pra pensar sobre isso até você comentar agora. Me fez lembrar bastante daquela frase: se você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. Exatamente. E eu realmente não tinha percebido isso. Eu acho que, sei lá, ele ficou tão. Não doido assim, mas tão cego assim por vingança, por querer destruir as coisas e começar do zero, que ele acabou fazendo aquilo que fizeram com ele. Uhum. Eu acho que tem uma parte ali de libertação no sentido de tipo. É porque, tipo assim, a parte da tortura que ele fez uma tortura boa parte com coisas falsas, né? Então, tipo assim, eu acho que era uma parte pra mostrar pra ela que ela parar de acreditar em tudo que ela vê e presencia, sabe? Eu acho que tem essa parte de transformar a personagem, porque no final a Ivy funciona pro V como uma dualidade oposta e complementar a ele, né? Uhum. Porque ele vê, né, o V dele, que é o V de vingança, né? Ele funciona como uma ideologia, né? O V não se vê como uma persona, né? Sim. E essa ideologia, né? Ao todo tempo ele fala que a vingança, né? Que a anarquia, ela destrói para depois construir, né? Uhum. E como a Ivy não queria matar, ela é a parte que vai construir, né? Tipo a figura do V como anarquista é uma figura de destruição. Até o funeral dele, né? O funeral dele é ele dentro de um trem cheio de explosivo explodindo a base do governo de Londres, né? Então, assim, a história dele que a gente acompanha é uma história de destruição, e da Ivy é o processo de formação dela enquanto o outro lado da face da máscara, né? Só que a fase de construção. Eu acho isso muito interessante, até porque no final, né? E eu acho que isso é um ciclo, né? É muito interessante porque no final do quadrinho a gente vê que ela pega uma pessoa, meio que sequestra ela igual ela foi sequestrada, assim, pra continuar o ciclo, pra ser o próximo a destruição, sabe? Então acho que é bem interessante a figura dela, e eu entendo o V, tipo assim, é maluco porque toda ação que ele toma a todo momento é baseado no propósito maior final, sabe? Assim, é meticulosamente pensado, e eu acho que isso, assim, aqueles thrillers, né, de filme de thrillers, assim, tipo, eu acho que fica bem interessante, né, assim, a forma como o V pensa, como ele age, as atitudes que ele toma. Eu acho que no final, quando a gente vê todo o quebra-cabeça completo, né, igual ele mesmo fala, eu acho que torna a personagem muito complexa e bem divertida de se ver, sabe? Uhum. Você comentou que ele é maluco, mas ao mesmo tempo ele é muito genial também. Tipo, ele enxergar a big picture, né? Tipo, a figura maior, assim, como as coisas vão se desenrolar. Porque é ele que manipula tudo por trás, assim, pra ter a queda do governo como tem no final. E eu acho isso muito genial, sabe? Tipo, uma pessoa tem que ser muito inteligente, mas também muito fria pra poder articular uma coisa dessa. Eu ia falar sobre essa dualidade entre ele e o Estado, né? O Estado fascista. Porque, tipo assim, a vingança dele é a ideologia do anarquista contra o fascismo, mas não é só uma batalha de ideologia, mas uma batalha de indivíduo, né? Quando ele se vinga das pessoas, além dele se vingar assim, tem uma parte pessoal ali envolvida, mas ela é só um pontapé inicial pro que vem sequencialmente.
E eu acho que isso funciona muito bem, porque no final é ele contra o fascismo, o anarquista contra o fascismo, mas é pessoas contra pessoas. Em que sentido que eu falo isso? Porque o V é um indivíduo e o Estado inteiro é um indivíduo. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente vê as divisões, por exemplo, do dedo, da cabeça, do ouvido, do olho. Então ele cria um ser humano artificial ali com os sentidos, né? E no final o Estado funciona como uma pessoa só, né? Então no final o V tá atacando uma pessoa. Isso é muito legal. Porque ele ataca os órgãos sensoriais ali que vão formar aquele indivíduo que é o Estado fascista. Então acho tipo assim, o Alan Moore ele consegue personificar o Estado inteiro numa pessoa artificial que o V tá atacando, e ele vai atacando as partes, né? E tipo assim, eu acho isso muito inteligente, uma forma de tipo assim, de apesar do inimigo ser disperso, grandioso, muito maior que ele consegue juntar esse inimigo pra você ver só uma figura, sabe, no fim do túnel pra enfrentar. Eu acho isso bom, muito bom. E uma coisa que eu acho interessante é que o V, ele pensa no futuro, mas até certo ponto, porque ele quer destruir o governo e ele vai se sacrificar em prol disso, só que ele não constrói o que vai se ver depois, entende? Tipo, tá, tem anarquia, mas e aí? Por quanto tempo uma sociedade vai conseguir perdurar sem... Não acho que tenha que ter, não questão de ditadura e tudo, mas e depois, sabe? Tá, tu estragou o governo, acabou o autoritarismo, e aí? Como é que a gente reconstrói uma sociedade de novo, sabe? Então, eu acho que o ponto é esse. O ponto é que, tipo assim, é a máscara, é os lados da máscara, né? A função dele era só destruir. A função de construir vai ser da Eve, sabe? Sim. Tipo assim, é como se ele passou o bastão, sabe? Tanto que... A função dele foi completa. Pode ir. Não, desculpa, eu só ia falar que tanto que eu acho que a morte dele foi justamente por causa disso. Ele não se vê e não se imagina em um mundo de construção, apenas destruição. Por isso que ele acaba morrendo no final. Eu acho que a morte dele é completamente pensada, assim, pra Eve, pra construção da personagem da Eve, sabe? Exatamente. Porque eu acho que ele... Porque por mais que a Eve tenha passado por tudo que ele passou, a Eve ainda carrega um pouco de bondade e humanidade, porque o V tudo foi tirado dele, o personagem é construído sem uma identidade, porque quando tu bota uma máscara nele, tu tira a identidade dele, ele não tem um nome, tanto é que, por exemplo, o Monster, o anime, o mangá famoso do Kurosawa, do Naomi Kurosawa, eu acho que não é Kurosawa, enfim, quando se gira muito em torno de nomear algo. Quando tu não nomeia, tu não dá identidade para aquilo e aquilo fica sem contexto, fica perdido. E o V é isso, o V não tem rosto e não tem um nome, ele é nada. Não, e isso é muito mais maneiro, assim, e é exatamente o que você tá falando, que quando chega no final ali, a Eve fala alguma coisa, tipo assim, eu vou chegar perto dele e tirar a máscara dele, que ela vai falar nos passos que ela vai fazer. E ela chega e tira a máscara dele, ela vê um rosto, mas o rosto não significa nada. E quem é aquele rosto? Quem é aquela pessoa? Tipo, a gente sabe que ele é o V porque ele é o V, né, que é o número 5 romano de uma sala de um campo de concentração. Mas, tipo assim, o rosto do V que aparece no final, ele não faz a menor diferença. Porque não importa a pessoa. Aquele rosto nem é o dele. Não importa, ele não é um indivíduo, sabe? Ele não é ninguém. Eu acho isso muito, muito inteligente, muito inteligente. E é tão inteligente que talvez tudo que ele tenha... ele se moldou e bola todo esse plano em prol dos horrores do que ele viu, mas eu acredito também que é muito por uma coisa de ele não saber quem é ele. Ele não tem mais... Ele perdeu a identidade. Eu acho que o ser humano que perde a identidade, ele perde muito de si. Porque a gente está constantemente buscando entender quem nós somos. Então é um desafio constante. E ele não tem nada, ele não tem uma família, ele não tem nenhum nome. Não sei o que vocês acham. Eu acho que no final ele acabou dando realmente tudo dele, né? E acabou ficando sem nada pra ter a revolução dele. Eu acho que, tipo, é isso, né? Eu acho que, tipo assim, eu acho que tem uma crítica ali também em relação ao campo de concentração dele retirar, né? Essa identidade das pessoas, né? Porque a gente vê no começo que quando ele estava no campo de concentração, ele foi, né, objeto de experimentos, né? Ele tomou várias LSDs, né? Que é o ácido lá, enfim, que deixa ele paranoico. E até o Finch, né, quando vai repetir os passos, né, que ele fez, ele toma também o LSD lá.
Fora, tipo assim, o que fizeram nele além do LSD, né? Então a gente não sabe todos os passos que ele fez ao longo disso. E eu acho que é isso. Eu acho que ele vai se perdendo a identidade mesmo no campo de concentração. E quando ele sai de lá, ele larga a identidade pessoal dele e vive pela ideologia, sabe? Uhum. Ele vive pelo bem maior. Sim. E é engraçado que é um bem maior que na visão dele e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho engraçado é que como essa obra, assim, indiana, ela não só instigou, mas, por exemplo, o V de Vingança está muito relacionado à cultura hacker, por exemplo. Que é muito bizarro, porque, por exemplo, os anônimos usam a máscara do V. Tem a série Mr. Robot, que é sobre hackers, que Eu ia comentar sobre isso. que a máscara que o Elliot e a Fox Society usa é inspirada em V de Vingança. Que a máscara do Gal Fawkes. Gal Fawkes, né? Que é aquele... Foi uma pessoa comum, né? Um camponês que se botou contra o governo do rei James, o King James I da Inglaterra e da Escócia, né? Então, tipo assim, ele pegou arma de fogo e tal, foi um cara muito importante em revoluções e tal. Então, tipo assim, ele virou um símbolo de revolução e ele foi usado ao longo do tempo para isso. Então, acho que, tipo assim, o simbolismo é muito importante, né? O V de Vingança é uma obra muito simbólica em todos os sentidos. Tanto que o V virou uma figura bem interessante, que eu lembro... não sei se a Bruna jogou, a Vitória não é tanto dos jogos, a Bruna joga bastante também. O Cyberpunk 2077, né? Não, eu não joguei, mas minha amiga é apaixonada pelo jogo. Eu sei da história assim por cima porque ela conta. É muito legal porque o seu personagem chama V também, sabe? O seu personagem principal chama V também. E no final é uma história de derrubada do governo também, sabe? No geral, assim, né? A grosso modo. Então acho que V de Vingança ele marca a cultura, a cultura pop, né? E geek no sentido de inspirar obras posteriores e é bom que ela se baseia na realidade, né? Tipo assim, não só na realidade passada, mas como na presente, né? Assim, ela comunica muito com a época que ela foi escrita, sabe? Eu acho muito bom. E posteriormente também. E ela é ligada ao filme, né? A figura do... O cinema sempre consegue trazer mais... reforçar esses símbolos. Eu vi o filme, eu recentemente vi o filme e não tem o mesmo impacto da HQ, porque o filme ele é bem mais breve, assim, não tem todos esses... Não acontece todos esses eventos do V. E eu acho ele, quando tu conhece a obra mais profundamente, ela é muito maior do que tu vê no filme, sabe? E eu acho que uma parte interessante que eu não tinha comentado... Caraca, eu estava lendo ela agora e perdi. Depois alguém corta isso. Cara, como é que... Onde é que tava nas minhas anotações aqui, cara? Você vai... Calma. Lembrei do que eu ia falar. Uma parada que eu acho muito interessante também é essa dicotomia que ele constrói desde o começo, né? Do UV, que eu falei que o UV faz citação ao passado, autores, escritores, pintores, até em música, né? E personagens, enfim. E eu acho muito legal porque ele mostra essa dicotomia que tem bastante no 1984 também tem bastante, que é esse governo fascista que limita a cultura, né? Tipo assim, é muito legal que desde o começo tu vê o V, tipo assim, com vários livros, filmes, música, videocassete, assim, ele tinha muitas coisas em casas de cultura, né? E quando a Ivy chega pela primeira vez lá, tu vê que ela fala, pô, eu nunca li livros, né? Não tem livros, não tinha filme, eu nunca escutei música. Então eu acho que, tipo assim, essa construção da cultura como elemento fundamental para se opor a regimes assim, né? Como elemento de combate, de construção de ideologia, eu acho que ela é importante ser ressaltada, assim, sabe, nesse tipo de obra. E eu acho que o Alan Moore ressalta isso muito bem quando ele faz quase uma fortaleza que, além de ser o local onde ele vai planejar tudo, é uma fortaleza cultural também, sabe? Assim, é o local que foi preservado a cultura. Eu acho, assim, que isso dita muito do que é o V, sabe? Tipo assim, porque toda essa parte teatral dele e tal, não sei o quê. Eu acho que isso conta muito. E uma coisa que eu acho muito interessante é que
o jeito que a narrativa ela é contada, ela é não no sentido amarrado de ruim, mas ela é lenta, porque a sensação que eu tenho lendo é que aquele sistema autoritário estava em poder faz muitos anos, tá? Mas se tu for pensar bem friamente, não faz tanto tempo, porque quando a Ivy era criança, não era o início do implantamento da implantação da ditadura. Ela pegou um período de liberdade, então não faz. E ela tem o quê? 15, 16 anos no início? Por aí. Então a história ali, mesmo que ela te passe, eu acho que muita obra que trata de ditadura de modo geral cria essa atmosfera de monotonia, de ser devagar, tanto é que os dias que tu vai lendo ali, tu não sabe de quanto tempo decorreu de uma coisa para outra, porque quando tu tá preso nesse sistema, parece que todos os dias são os mesmos, parece que tá vivendo sempre o mesmo dia. Não sei se causou essa sensação para vocês. Tipo assim, eu tive que me atentar bastante no começo daqueles quadros pra falar quando que era a data pra eu ter noção do que tava acontecendo, sabe? Senão eu realmente me perderia facilmente. Quando eu fui percebendo que passava dias, semanas, eu fiquei, tá, beleza. E é muito louco porque, aí tu falou em relação ao filme, né, que não tem toda a profundidade, aquela lendária frase do filme lá, você lembra do 5 de novembro e tal, não sei o quê. Não existe essa frase no quadrinho, né? Não assim, existe. O 5 de novembro realmente é o ponto ali onde que ele começa o terceiro ato da revolução, né? Mas é tipo assim. O 5 de novembro não é tão importante como a gente acha, né? Tipo assim, nos quadrinhos. Gente, porque acontece o dia 5, 6, o 7 e ok, sabe? Perdão, eu não assisti. Quer dizer, eu assisti ao filme, mas faz, assim, coisa de 10 anos. Que frase é essa do 5 de novembro? Eu não lembro. Cara, assim. eu vou procurar aqui exatamente pra eu te falar. Mas eu acho que o sinopse do livro do coisa não é esse também? Ó, deixa eu procurar aqui. Sim, eu quase certeza também que a sinopse, deixa eu ver aqui, que a sinopse oficial começa com essa data. Ó, lembrai do 5 de novembro. A pólvora a traição o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. Mas aqui tá, ó. O que tá escrito na sinopse, ó. Boa noite, Londres. São 9 horas e essa é a voz do destino. Transmitido em ondas de médias de 275 a 285 MHz. 5 de novembro de 97. Então, mas esse é o ponto, né? Isso é muito louco, porque se tu pensar no dia 5 de novembro, ele tinha feito cair as rádios também, né? Mas o 5 de novembro não é como termina o filme, que é com a morte dele? Deve ter passado anos, aí, tipo, é a mesma data que tudo começou, é isso? Pode ser. Porque o 5 de novembro, na verdade, ele não morre no 5 de novembro. Eu acho que ele morre no 7, eu acho, ou 8. Eu acho que um pouco depois. Mas, enfim, eu acho que o ponto é que, tipo assim... O quadrinho é menos apegado à data, sabe? Eu acho que, no geral, é isso. Então, tipo assim... não aconteceu no 5 de novembro, porque o 5 de novembro era especial pro V, sabe? Só calhou de ser um momento especial pra derrubar o governo, sabe? Tipo assim, o governo está degradando, né? Que tipo, a gente vê a briga internas ali, e sai o coordenador do olho, e entra outro cara no olho, entra outro cara no ouvido, outro cara no dedo, e o cara do dedo tá brigando com a mulher do olho, que na verdade ela manda no marido, e tá aquela confusão interna ali no governo. Então acho que, tipo assim, o dia é menos relevante, sabe? Isso eu quero dizer, tipo assim, Exatamente. não importa tanto a data, o que importa é, tipo, todo o arcabouço que ele foi criando com o tempo, que gerou aquela turbulência interna no partido ali, né? No Estado, pra fazer pra ele cair de vez, né? Pra ele ser destruído. Exatamente. Vocês estão comentando de data, eu vou ser sincera, eu não reparei nas datas que apareciam, eu reparei mais, assim, nas personagens, por exemplo, no cabelo da Ivy, que, tipo, tava raspado, aí foi crescendo, daí, tipo, quanto mais crescia, eu percebi, então já se passou, por exemplo, sei lá, alguns meses, talvez alguns anos, assim, não anos, mas, tipo, sei lá, um ano, coisa do tipo. Por isso que eu acho que a data, na verdade... Não tem importância tu saber dela ou não, porque ela é só uma ferramenta narrativa pra dizer que o tempo tá passando, pra não dizer que, tipo, passou 15 minutos, sabe? É só pra dizer, decorreu de um dia. Mas ela não tem importância, assim, geral pra história. Eu acho que foi uma maneira de não ficar muito confuso, porque como a gente discutiu, ela é uma narrativa não linear, confusa,
em que eventos picoteados vão se intercalando, assim. Tu não acompanha sempre a Eve, tu não acompanha sempre o V, tu vai... Tanto é que quando ele cai da janela e morre, entre aspas, corta várias cenas pra alguém voltar a falar sobre isso. Não sei se vocês lembram disso, quando ele tá lá na televisão, mais pro final já corta várias cenas pra no final voltar. E é muito Não sei louco também, uma parada que eu tava pensando aqui agora, é que o Sr. Finch, né, que foi o cara lá que usou o LSD pra fazer o caminho exatamente do V pra descobrir onde que ele tava, e descobriu, né, porque no final foi ele que deu o tiro que matou o V. Ainda, na minha cabeça, eu penso que o V escolheu tomar o tiro, né? Ele não tipo assim, eu acho que ele podia ter desviado da bala. Sim, o próprio policial comenta que ele poderia. E é louco porque o Sr. Finch depois, quando aquele cara tá interrogando ele pergunta assim, onde é que você tava? Onde é que você encontrou ele? E ele sabe onde que ele encontrou, que foi naquela estação de trem, né, a Victoria, e ele simplesmente não fala que foi lá, né? Tipo assim, é como se todo o processo que ele viveu de ler o diário daquela médica lá, que foi a médica do V, e ter tomado LSD e ter ido todo o caminho que ele percorreu, ele meio que abriu mão do próprio partido, sabe? Então eu acho que, tipo assim, no final ele poderia ter impedido, sabe? Se ele falasse onde é que o V tava, talvez a parte final do plano da Ivy ali, né, que era explodir o parlamento e tal, e aparecer no final lá como o novo V, talvez não daria certo. Então acho que, então, tipo assim, o V teve um trabalho até mental nos outros personagens que foi importante também. E uma coisa que, pra mim, uma das melhores mortes que representa, que é uma das primeiras, se não me engano, é quando ele mata aquele responsável pelo campo de concentração e ele coloca as bonecas, assim. E é engraçado que eles falam bem no início, assim, várias vezes sobre bonecas e fica, o que eles estão falando de bonecas? Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? É boneca real, assim? É um termo? Aí tu vê que não era, que era literalmente bonecas mesmo, que o cara, tipo, prioriza mais a vida das bonecas que imitam pessoas, não são nem bonecas, sei lá, diferentes de pessoas, ele realmente importa mais uma vida artificial do que o campo de concentração, sabe? O próprio V comenta isso e ele fica traumatizado quando as bonecas dele são queimadas. Exato. E sendo que o cara foi responsável por um campo de concentração bizarro, sabe? E dentro disso também eu acho interessante que ele cria todas as pessoas que ele presenta que o V vai matar, elas participaram ali do campo de concentração e são vis. Só que ele bota aquela médica como alguém que sabe da sua maldade, sabe do que fez. E ela é uma pessoa não arrependida, mas ela aceita que ela não luta contra ele, sabe? Não sei se vocês querem decorrer sobre isso também. Perdão, pode falar. Eu só ia falar que eu achei muito legal a maneira que ele matou essa médica, tipo, ele mata ela durante o sono, enquanto os outros ele foi, tipo, super agressivo, coisa do tipo. E ela queria ter um diálogo com ela, sabe? Tipo, colocar assim, ter uma última conversa. Eu ia falar que essas personagens, elas são muito interessantes, que mostra, tipo assim, que o governo ele não consegue, tipo assim, moldar mentes de todo mundo, sabe? Tipo assim, a dissidência, sabe? Além do V, o V, tipo assim, não tá meio que na luta sozinho, assim, sabe? A gente vê que o plano dele perfeito, assim, tinha algumas falhas, mas as falhas foram contornadas por pessoas que elas mesmas abandonaram o partido, assim, né? Abandonaram o fascismo, a ideologia. E outra que eu acho muito importante, assim, a personagem, foi a Valerie, né? Que é aquela personagem aquela mulher lésbica da Cela 4. Né? Que ele passa, né, que ele conta a história da vida dela naquele papel higiênico, e é o mesmo papel higiênico que ele recebeu dela, né, e ele passa ela pra Ivy, assim. Então, assim, como a gente não conhece a história do V, né, assim, a gente vê a história da Ivy, do pai e da mãe dela, pra gente perceber o horror do regime, né, mas, tipo assim, a história da Ivy, assim, não é uma história onde que ela presenciou a maldade diretamente, sabe? Ela foi só, pegou as influências que aquilo causou nela. Sendo que a Valerie, assim, você vê o impacto direto nela, sabe? Eu acho que é muito interessante, então, a construção da Valerie como uma personagem que molda o V e depois também ajuda a moldar a Ivy nesse sentido. E o que eu fui pensando também dessa época, eu falei assim, né? O campo de concentração, né? Lá fala escrito que é para as pessoas pretas, para os homossexuais, para asiático, né? Para pessoa que é fora da etnia
inglesa, né? E aí eu fiquei pensando, cara, então o que o V era, sabe? Eu acho que isso é interessante, né, de pensar. Tipo assim, será que ele era homossexual? Será que ele era preto? Será que ele era um estrangeiro, sabe? Então, tipo assim, essa ideologia, né, talvez ele seja uma pessoa, assim, que ele fazia parte da minoria, né? Eu acho que isso eu acho que é uma parte interessante da personagem. E mesmo ela fazendo parte dessa minoria que foi pro campo de concentração, vamos dizer, tipo assim, ele sobrepõe essa estética, essa proposta dele ser uma minoria que tá contra o sistema, mas o mais importante é a ideologia dele, sabe? Da anarquia e tal. Pode falar? Não, eu só ia falar, tipo assim, que é uma dúvida que paira no ar, assim, eu acho que podia ter algumas dicas, assim, sabe? Tipo, pra gente conhecer um pouco mais do V, assim, eu acho que isso é interessante. E uma coisa que quando tu falou me lembrou duas coisas. A Valerie, como tu falou, ela é um personagem off-screen, porque ela não... Tu vê quadros dela, mas tu não tem cara que... Tu não vê ela. Ela é uma história contada num papel e me remete muito àquela historinha que conta quando fala, sei lá, sobre o nazismo. Ah, hoje pegaram meu vizinho, ele era judeu. Ah, hoje eles pegaram meu vizinho porque ele era gay. Ah, amanhã pegaram meu vizinho por não sei o quê. Ah, e eu acho que isso foi muito contado na cartinha da Valerie ali no papel higiênico, que ela vai contando que ela vivia uma comum, do nada começaram a subir pessoas da volta dela, até ela fisicamente ela não tinha nenhuma das características que poderiam tirar ela desse contexto, tiraram porque descobriram que ela era lésbica, então é muito isso, hoje não sou eu, mas amanhã pode ser, sabe? O Léo, acho que tu queria falar, não queria? Não queria não. Eu só queria comentar. Perdão, Gui. Pode falar. Não, vai. Não, é que eu só ia comentar que o Léo falou no começo da frase dele que a Valerie e o V viveram essa experiência, mas a Eve não, né? Tipo, ela não viveu de uma maneira traumatizante dessa forma. Só que, assim, obviamente não querendo colocar assim em pedestal o que é pior, mas eu acho que ela teve os seus momentos traumatizantes, sim, tanto que tem muitos paralelos ao longo da história, de ela vendo a mãe morta, o pai que desaparece, aí, tipo, o cara com quem ela tava se envolvendo romanticamente morto, e ela sentada na escada, daí, tipo, é a mesma cena, ela sentada na escada quando o V morre. Então, tipo, meio que vai se repetindo esse padrão de, tipo, ela sentada vendo alguém com quem ela se importa morto e ela não poder fazer nada a respeito. Eu concordo contigo, tipo assim, é porque o sofrimento dele é maior, mas não quer dizer que o impacto seja menor, né? Tipo assim, o impacto psicológico é indiferente do quando a pessoa sofre, né? Mas eu concordo. E é muito louco porque o impacto psicológico, ele no final é importante pra construção da personagem de todas as formas, né? É que, na verdade, existe graus, não é nem grau, mas esse sistema autoritário afeta as pessoas em níveis diferentes, porque tem alguém que vai afetar fisicamente, mas você vai ter aquela pessoa que vai ter cura psicológica, que vai ser moldada pela dor. A médica, por exemplo, ela infringiu dor em alguém, mas a culpa que ela sente ao longo dos anos é muito algo psicológico, não é necessariamente físico, sabe? E eu acho que V de Vingança é algo com muita camada, assim. É uma obra que eu acho interessante quando a gente consegue ter várias discussões sobre um tema, tipo, que nem a gente falou no início, que tem o V de Vingança e tem 1984. Mesmo assunto, mesma temática, mas abordagens totalmente diferentes, sabe? E duas obras igualmente geniais. Duas igualmente geniais, exatamente. Léo? Eu concordo bastante, tipo assim, eu acho que as duas obras, elas são extremamente importantes, assim, na cultura. Uma aborda muito mais o lado político, né, e vai conversar diretamente, talvez, com uma população exatamente que não é a jovem, né, 1964, apesar de não ser um livro, né, tipo assim, ele é meio atemporal, assim, uma pessoa mais nova ou mais velha pode ler, tanto faz, mas eu acho que o V de Vingança comunica melhor com o povo geek, sabe, e ele comunica com uma temática mais adulta. Por isso que eu falo que eu gosto muito da DC, tipo assim, esse caminho que ela tomou ao longo da história dela com a Vertigo, de, cara, eu quero produzir obras significativas pro público young adult, público mais velho e tal. Então, assim, acho que a Vertigo acerta muito nisso, porque tem histórias muito boas e sérias, né, entre aspas aqui, sérias que podem ser contadas de uma forma mais geek pop, sabe?
Não, uma coisa que eu acho interessante sobre essa comparação que fizeram sobre o V de Vingança e o 1984 é que, na verdade, o 1984 é uma sociedade sem um V. Porque tu precisa que alguém seja fagulha para começar uma revolução, para começar alguma coisa. Ali, em 1964, a gente tem uma sociedade onde ninguém ainda deu o primeiro passo, sabe? Tá todo mundo com medo de dar o primeiro passo. Então, ninguém infringiu quebrou a barreira, sabe? Ninguém foi lá e foi o V. E quando a gente acha que o protagonista vai ser o V, ele tá tudo errado. Uhum. É o medo, né? Na verdade, o medo, ele cega. O V, na verdade, ele não tem nada a perder. Ele perdeu tudo já, então, pra ele, dane-se. Se a vida dele é o menor dos preços, sabe? A se perder, ele não tem... Uma coisa da comparação entre os dois, 1984 e o V de Vingança, é que, assim, tem motivos pra isso, né? Tipo assim, o V, ele também tinha acesso ao computador lá, né? O Destino. Então ele controlava também a mesma coisa que o Cabeça lá controlava. Mas eu achei, de alguma forma, que faltou o quadrinho talvez mostrar mais o controle do Estado, sabe? Tipo assim, eu não sentia aquela sensação que tem no 64, tipo assim, eu não posso falar muito alto dentro de casa, que tem um negócio que vai me ouvir, sabe? Eu não posso andar na rua tal hora porque vai dar merda. Então, assim, talvez eu acho que eu senti falta do quadrinho me mostrar o Estado opressor, sabe? Ele era opressor porque me contava que era opressor. E porque ele mostrava alguns campos de concentração, mostrava a história da Eve e tal. Mas eu acho que o dia a dia, assim, nunca me mostrou nenhuma vez, sabe? Eu acho que talvez faltou esse detalhe. Eu acho que teve alguns painéis que mostraram isso, tipo quando aquela mulher tava tendo relações sexuais com outro cara, né? Que é aquela que mandava no marido, falando assim, olha só que você está perdendo, não sei o que, e o V tá só observando aquilo, pensando, interessante. Então, tipo, mostra ali que o governo realmente vê tudo que você faz, você ouve tudo que você fala, só que parece que não é tão abordado realmente como você comentou, Léo. Tipo, mas assim, tem alguns painéis que mostram, sabe? Tipo, essa presença essa onipresença assim do governo. Mas é que quando tu lê o V de Vingança, quando tu lê o George Orwell, tu sente a pressão do governo em ti, sabe? E não, isso realmente, em 1984... Doendo na mente daqui. Tu te sente apreensivo, como se tudo estivesse sendo observado, que tu realmente não tem liberdade de fazer nada. Não, realmente. O George Orwell consegue escrever essa atmosfera de tensão que tu entende que ninguém consegue se mexer sem ser observado. No V de Vingança, eu concordo muito com o Léo, que o controle é feito muito mais por palavras porque ações. Eu acho que falta tipo, alguns quadros, sei lá, de uma rua, as pessoas meio assim, apreensivas, andando assim. Tanto é que quando tem a Eva encontrada abordada por ser prostituta, tu não te sente tão apreensivo, porque realmente a prostituição é uma coisa meio da camuflagem, mas eu senti falta de uma pessoa comum, uma Maria indo comprar um pão, sei lá. Morrendo de medo, né? Morrendo de medo, exato. Uma criança se controlando pra jogar bola, sei lá. É porque, tipo assim, igual a gente comentou, né? Lá no começo, a Bruna comentou, eu concordei. É o mesmo tema, mas são propostas diferentes, né? Eu acho que são propostas diferentes, tipo assim, o Alan Moore não precisava mostrar tanto isso, mas acho que mostrar alguma coisa poderia, sabe? Eu acho que o George Orwell quer discutir sobre, assim, ele quer mostrar mais o sistema do que dar uma solução pro negócio, sabe? O Alan Moore já quer falar, tipo assim, cara, eu vou mostrar pra vocês um cara que vai destruir isso aqui de dentro. Eu acho que são propostas diferentes, mas eu acho que os dois, né? Eu acho que o 1984 podia ter alguma coisa a mais, né? Tipo assim, caraca, eu vou fazer um negócio diferente aqui. E o V de Vingança também podia, tipo assim, cara, vou mostrar mais a população e o que ela tá sofrendo, sabe? Porque, tipo assim, o que a gente tinha muito, né? Acho que principalmente no ato 2 tinha bastante disso. Que é o Viu Cabaré, né? Cara, o Viu Cabaré, se a gente pensar bem, ele não quase tem diálogo, né? Tipo assim, ele só conta o que está acontecendo. Tem uns quadrinhos lá contando o que tá acontecendo, vai acontecendo. Isso acontece durante muito tempo. E inclusive vai falando, né? Tipo assim, aconteceu, não sei, alguma coisa lá em Liverpool, alguma coisa lá em Londres, aconteceu alguma coisa em tal lugar. Então ele tem muito esse diálogo em vez de apresentar realmente o que tá acontecendo, sabe?
Exatamente. Eu acho que isso é uma sensação menor pra gente, tipo assim, de a população está sofrendo demais. Então, a sensação que eu tive lendo a Segunda Guerra Mundial, sabe? Tá acontecendo aquele absurdo ali, tá passando depois. Não sei se passou pra você esse ambiente assim. A sensação que eu tive é que foi um período meio nublado, assim. O George Orwell é bem autoritário, não caricato no sentido de ser ruim, mas como a gente descreve. Agora o do V de Vingança me parece um período meio pós-guerra, uma coisa, não sei se passou essa sensação pra vocês, assim. Porque a sensação que eu tenho é que no 64 você tem um sistema muito mais consolidado. Total. Entendeu? Ele é muito mais consolidado, o controle é muito mais bem estabelecido. Eu acho que acontece até no final do V de Vingança, tem uma discussão sobre isso, né? Que o cara fala assim, quando o regime tá ruindo, o cara fala assim, a gente não se atentou aos sentimentos da população e o V, né, o terrorista, fez isso. Ele se atentou ao que o pessoal estava sentindo e trouxe à tona esse sentimento, sabe? Então acho que, tipo assim, eu acho que até cronologicamente foi mais forte, assim, né? Foi mais rápido, tem menos tempo. O golpe lá militar do fascismo na Inglaterra. Aí acaba que aquela chama da revolução tá mais fácil de ser acendida, sabe? Então eu acho que tem esse intuito mesmo. Eu acho que na verdade sensação. O mundo de V de Vingança poderia se tornar o do George Orwell se não tivesse o V e passasse mais tempo, porque com certeza. O mundo de V de Vingança do George Orwell, até mesmo que ele seja na vibe retrô da época, obviamente, né? Sua voz cortou. Quando você falou o mundo de... cortou? Não, eu tô dizendo que o mundo de V de Vingança poderia ser o mundo do George Orwell no passado, porque o George Orwell, o mundo que ele construiu, por mais ele vai refletir, obviamente, que o George Orwell é uma época bem antecessor que a gente tá, mas tu vê que tinha indícios de tecnologia, a TV observava, o que não tem no V de Vingança. Então, como o Léo falou, o V de Vingança, o governo autoritário tá se formando, né? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Acho que não. Não. Tem aquela parte do legado e impacto ali, você vai falar sobre ela agora. Qual? O legado e impacto. Vamos falar, então. Eu acho que a gente comentou já mais pro meio que o legado de V de Vingança é que ele criou uma cultura revolucionária meio pro hacker, né, pra tecnologia. Como a gente falou, tem o filme, tem séries como Mr. Robot, que carrega muita figura, adaptou a figura do Gal Fawkes, do V. Eu acho que, tipo assim, eu acho que é importante ressaltar que tem essa parte da máscara ter virado um símbolo. Assim, igual o Fox é conhecido, né? Sempre foi conhecido, obviamente. Mas quando o V de Vingança usa ela, eu acho que passa ali uma parada pro público jovem quando dissemina pra garotada, assim, e pro adolescente e o jovem, assim. Eu acho que ele vai ganhando proporções maiores, né? Tanto que, tipo, tem protesto e tal. Cara com vídeo no YouTube, os anônimos, enfim, tem muita gente que utiliza isso. E eu acho que a popularização veio do V de Vingança, né? O V de Vingança eu acho que é um legado, assim, da cultura pop geek. E eu acho que todo mundo tem essa época na vida, principalmente na adolescência, de querer derrubar o sistema. Não sei vocês, mas eu tive pelo menos essa punk, assim, de começar a ver as injustiças e ficar, não, mas o governo é uma droga, temos que derrubá-lo. Exatamente. E tanto é que tem muita gente que usa a máscara do Gal Fawkes, nem sabe o que é, mas vai mais pela onda do que qualquer outra coisa. Então, a gente estamos nos encaminhando para o final. Quero que cada um dê sua consideração final sobre V de Vingança. É que assim, como foi minha primeira HQ e foi uma HQ assim maravilhosa que eu adorei, eu tenho que pensar um pouco, porque sabe aquela obra que você lê e você fica. Parece que você perdeu um filho? Eu tô assim. Porque é muito bom, tipo, você. Eu tive isso com 1984 também. Eu terminei, eu não gostei do final, porque o protagonista morreu. Só que aí, tipo, o tempo foi passando e eu fui aprendendo a apreciar a obra.
E eu acho Uhum. que com o V de Vingança tá sendo a mesma coisa, porque, assim, eu fiquei chateada quando o V morreu, mas eu entendo que, tipo, foi realmente como o Léo falou, ele passando o bastão pra Eve, né? Tipo, ele não existia nesse novo mundo que ela ia criar. Mas, assim, é uma obra muito boa, assim, maravilhosa. Eu gostei muito que aborda esse tema de revolução, como o governo aparenta ser uma coisa, assim, forte, mas é tão facilmente destruída, né? Porque o V ficou nesse processo de destruição interna por muitos anos e a polícia não se tocou, tipo, só foi perceber isso depois, quando eles estavam puxando a lista das pessoas que estavam no campo de concentração que ele foi preso, né? Então, tipo, ele vai muito assim na surdina, né? No stealth. E depois, tipo, tudo acontece da maneira que ele queria que acontecesse, sabe? Tipo, é o que eu falei, é simplesmente genial, sabe? Assim, é uma HQ muito boa, muito incrível, muito maravilhosa. Eu gostei muito, assim, como minha primeira HQ. E eu acho que ela agora vai aumentar, tipo assim, como posso dizer... o nível das próximas HQ, sabe? Tipo, uma HQ. Vai ser muito difícil uma HQ superar essa, assim, pra mim, sabe? Tipo, é igual eu falei, assim, eu acho que é aquele tipo de HQ que de vez em quando tu tem que ler, assim, não que ela seja uma HQ qualquer, sabe? Mas, tipo assim, eu acho que tu tem que, às vezes, a galera que gosta muito de mangá, manhwa é quadrinho, e manhwa, acho que você tem que de vez em quando dar uma pausa em shounen, shoujo, essas paradas assim, e ler uma parada dessa que eu acho que faz bem, sabe? Como troca de gênero, assim, eu acho que ele faz muito bem, mesmo a pessoa que não gosta tanto. Então, acho que, assim, no geral, eu acho muito importante a obra como um todo, assim, pra cultura pop, pra cultura geek. É uma das principais obras de Alan Moore, obviamente. E acho que é essencial, acho que pra leitura, assim, de quem gosta de mangá e manhwa, assim, que é obras legais. Tipo assim, não é aquela pessoa que gosta, eu gosto desse mangá, sabe? Mas eu gosto do gênero de quadrinho, eu acho que é uma obra essencial, assim. Que é famoso must read, sabe? Tem que É ler. isso que eu ia falar, Léo. Eu acho que tem obras na nossa, tipo, na vida que as pessoas são obrigadas a ler antes de morrerem, sabe? Eu acho que 1984 é uma delas e agora V de Vingança se tornou uma também. Sim. Então, isso, a minha consideração final é que concordo com vocês que tem obras obrigatórias e que eu acho que V de Vingança é aquela obra que é totalmente atemporal, que ele escreveu em 1900 e pouco, e é que nem George Orwell também, né? São obras que foram escritas no século passado. E eu acho que George Orwell é de quando? Não, é do século passado também. E É tu de... consegue ler hoje, e vai conseguir ler amanhã, vai ler 50 anos, que é uma obra atual, sabe? É uma obra que não envelhece. Ela é guardadinha no formol. Então, isso foi o nosso episódio de hoje sobre V de Vingança. Não esquece de dar aquela ajudadinha no engajamento, curtir, compartilhar no YouTube e no Spotify. E a gente fica por aqui.